Olá, pessoal! Essa noite você se senta diante de um mistério que atravessa o tempo, como se tivesse sido desenhado à mão apenas para cair em suas mãos agora. Imagine abrir uma gaveta esquecida em algum canto de um sebo empoeirado, ou deparar-se com um lote de papéis em uma feira de antiguidades. Entre registros triviais, você encontra um mapa antigo, amarelado, com linhas caprichosamente desenhadas que lembram o trabalho de um cartógrafo do século passado. Até aí, nada de incomum. O detalhe que chama sua atenção e prende seus olhos como se fossem ganchos é o nome de uma cidade que não existe em nenhum registro oficial. Você a lê em silêncio, como se pronunciar em voz alta pudesse ser perigoso. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Mas o problema é que, uma vez que você descobre que algo não deveria existir e ainda assim está ali, diante de você em tinta desbotada, não há retorno. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são. É sempre curioso imaginar quantas pessoas, espalhadas pelo mundo, estão compartilhando essa escuridão suave ao mesmo tempo. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você passa os dedos sobre o mapa. A textura é granulada, como se as fibras do papel ainda guardassem a umidade de algum porão esquecido. A tinta, embora antiga, parece quase pulsar sob a luz fraca da lâmpada. A cidade está marcada entre duas estradas que deveriam se cruzar no vazio. E o estranho é que você conhece bem aquela região. Já passou por ali, já estudou mapas digitais e rotas de GPS, e nunca houve nada nesse ponto. Por um instante você cogita que seja um erro do cartógrafo. Acontece. Mapas antigos às vezes traziam lugares mal interpretados, como a lendária ilha de Rai Brasil, registrada por navegadores medievais a oeste da Irlanda. Uma ilha que aparecia em mapas por séculos, mas que ninguém jamais encontrou de verdade. A mente humana adora preencher lacunas, inventar continentes e cidades. Mas quanto mais você olha para aquele pedaço de papel, mais difícil é acreditar em engano inocente. As bordas estão gastas, mas a marca da cidade é firme. Um círculo perfeito, rodeado por um desenho que poderia ser muralha ou montanhas. E ali, em letras elegantes, o nome. Uma palavra curta, quase esquecível, mas que parece prender-se ao seu pensamento. Você decide pesquisar. Talvez seja apenas curiosidade. Talvez seja um impulso maior, essa sensação de que algumas coisas escolhem você, em vez do contrário. Na tela do computador, os buscadores não trazem resultados confiáveis. Nada em enciclopédias, nada em arquivos digitais, nenhuma menção em jornais antigos. É como se aquela cidade nunca tivesse existido. A ironia é que o mapa tem a marca de uma companhia de cartografia respeitável, conhecida por levantar dados de campo com rigor. Seria difícil imaginar que inventariam uma cidade do nada. Ainda assim, você não encontra a explicação. Com a lupa em mãos, observa pequenos detalhes. Há linhas desenhadas que parecem estradas e anotações quase apagadas como rabiscos de quem tentou corrigir rotas. Uma dessas linhas cruza montanhas e termina exatamente na cidade. Isso acende em você uma lembrança. Há relatos sobre lugares que aparecem em mapas por acidente e depois desaparecem sem deixar rastro. Um deles é o caso da cidade de Agloe, em Nova York, criada propositalmente como armadilha de direitos autorais, nos anos 1930. O estranho? Eventualmente, um armazém foi aberto exatamente onde Agloe deveria estar. O fictício virou real, como se o mapa tivesse invocado o lugar. Essa lembrança se mistura ao desconforto, porque, no fundo, você sente que algo semelhante pode estar acontecendo aqui. Não parece apenas invenção. A noite avança
e você se pega folheando atlas antigos, comparando traçados. Em alguns, a região aparece em branco. Em outros, há marcações diferentes. Mas apenas nesse mapa específico surge a cidade. A mente insiste em racionalizar. Pode ser brincadeira, fraude, um trabalho artístico. Mas a dúvida já plantou raízes. Você olha pela janela. O vento arrasta folhas secas pela rua como se estivesse soprando em sua direção. É um detalhe pequeno, mas você não deixa de notar. Em momentos assim, tudo parece signo. Até o estalo do relógio de parede soa como uma contagem regressiva. Você pensa, e se for apenas mais uma lenda urbana? Há tantas cidades que desapareceram na realidade. A famosa cidade de Z, que exploradores buscavam na Amazônia, Atlântida, perdida nas águas do tempo, e até Roanoke, a colônia que sumiu sem deixar rastros além da palavra Croatoan, gravada em madeira. Todos esses casos alimentam a sensação de que o mundo guarda lacunas onde memórias se dissolvem. Talvez esse mapa seja só mais uma dessas histórias, mas há um detalhe que não deixa você descansar. No canto inferior, em letras pequenas, há uma inscrição, quase ilegível, mas clara o suficiente. Este lugar não deve ser lembrado. Uma frase simples, direta, sem assinatura, sem contexto. Apenas isso. Você sorri nervoso. Quem colocaria algo assim em um mapa? Que tipo de cartógrafo, cujo trabalho é registrar e preservar rotas, escreveria uma sentença que soa mais como advertência do que informação? A sensação é a de estar na beira de um corredor escuro, segurando apenas uma vela que insiste em tremular. Você pode guardar o mapa e esquecer. Fingir que nunca encontrou, mas sabe que não vai conseguir. Algo dentro de você já foi fisgado. O próximo passo parece inevitável. Colocar o mapa sobre a mesa, traçar as rotas e tentar chegar até lá. E enquanto essa ideia se forma em sua mente, você sente, talvez apenas sugestão, talvez não, que a cidade já está ciente de você. Você decide preparar a viagem. Talvez seja apenas uma desculpa para fugir da rotina, mas no fundo, sente que há algo maior em jogo. O mapa fica sobre a mesa, iluminado por uma lâmpada fraca, e você começa a marcar rotas possíveis. O estranho é que, ao tentar alinhar as estradas antigas com as vias modernas, os caminhos não batem. É como se o mapa tivesse vontade própria, distorcendo-se para nunca coincidir com a lógica atual. Ainda assim, você arruma a mochila. Água, algumas roupas, caderno de anotações, lanterna. Detalhes simples, como se fosse apenas um passeio de final de semana. Mas por dentro, o clima é diferente. A sensação é semelhante àquela de entrar em uma casa abandonada. Você sabe que nada deve acontecer, mas cada passo faz o ar pesar. Ao sair, a cidade parece a mesma de sempre. As ruas familiares, o som distante dos carros, até o cachorro do vizinho late como todos os dias. Mas na sua mente, algo mudou. Você não está apenas dirigindo rumo a um ponto no mapa. Você está entrando em uma narrativa que já foi escrita antes de você nascer. A estrada começa comum. Placas indicando quilômetros, pequenas paradas, pessoas que seguem sua vida como se nada de extraordinário pudesse existir no mundo. Mas com o tempo você nota algo. Os postes parecem mais afastados, os sinais de celular falham sem motivo, e o mais curioso, a gasolina. Você viaja por horas, mas o marcador mal se move. É claro que você tenta racionalizar. Talvez o marcador esteja quebrado. Talvez o carro esteja rodando de maneira surpreendentemente econômica. Mas a ironia se infiltra. Justo agora, que você precisa de algo sólido, confiável, até a máquina parece entrar na conspiração. Você lembra de um detalhe curioso que ouviu certa vez? Na região de Taos, no Novo México, existe um fenômeno chamado Taos um zumbido baixo, constante, que apenas algumas pessoas conseguem ouvir. Muitos motoristas dizem que, quando passam pela área, o tempo parece escorrer de maneira estranha.
e o combustível dura mais do que deveria. A explicação científica nunca foi encontrada. E enquanto você dirige, não consegue evitar pensar que algo semelhante está acontecendo. O asfalto parece esticar-se como borracha. As placas tornam-se confusas. Algumas indicam direções contraditórias, outras parecem escritas em letras borradas. Você reduz a velocidade, tenta prestar atenção, mas a cada quilômetro a sensação é a mesma. As estradas não estão fixas. É como se mudassem de lugar, dobrando-se para te confundir. Você ri, nervoso. Ótimo! Agora até o GPS parece em dúvida. Murmura para si. E é verdade. O aparelho pisca, recalcula rotas sem parar, às vezes marcando que você está dirigindo em círculos, mesmo seguindo em linha reta. Em certo ponto, você passa por uma placa enferrujada. O nome está quase ilegível, mas o símbolo pintado nela lembra o mesmo que viu no canto do mapa. Coincidência? Ou sinal? O coração bate mais forte. Você segue, e quanto mais avança, mais sente que o mundo normal fica para trás. As casas desaparecem, o movimento de carros diminui até sumir completamente. Você está só. Apenas o carro, a estrada e a estranha sensação de estar sendo guiado. O céu começa a se cobrir de nuvens baixas. Uma névoa fina rasteja pelo asfalto, como dedos frios tentando alcançar seus pneus. Você mantém as mãos firmes no volante, mas não consegue evitar o arrepio. Por um instante, considera voltar, girar o carro e esquecer. Mas quando olha pelo retrovisor, a estrada parece diferente, como se não fosse exatamente a mesma que você percorreu. Você percebe, não há retorno simples. A estrada em movimento é parte da cidade, faz parte da armadilha. Enquanto dirige, a mente vagueia. Pensa em outras histórias de lugares que nunca deveriam ser encontrados. A floresta de Roya, na Romênia, onde bússolas enlouquecem e viajantes perdem a noção do tempo. Ou os relatos de motoristas que afirmam dirigir por horas e acabar surgindo em estradas a centenas de quilômetros de onde começaram. Esses casos nunca tiveram respostas concretas. Mas agora, pela primeira vez, você entende a sensação. Estar preso em um caminho que não segue a lógica humana. O silêncio no carro é quase absoluto. Apenas o motor ronrona baixo, acompanhado pelo som irregular de algo que não deveria estar lá. Um leve assobio, vindo de fora, como se alguém caminhasse ao lado da estrada. Você aperta os olhos, mas não há ninguém. Apenas a névoa e os postes cada vez mais distantes. E então, de repente, você avista. No horizonte, uma silhueta, pequena, quase imperceptível, mas indiscutivelmente presente. Um grupo de luzes, piscando devagar. A cidade? Seu coração dispara. Finalmente, algo sólido depois de horas de estradas em movimento. Você acelera um pouco, mantendo os olhos fixos naquele ponto. Mas conforme se aproxima, as luzes parecem se afastar. Sempre à mesma distância. Sempre inalcançáveis. Você sente que o mapa riu de você. Mas a teimosia é mais forte. Você continua dirigindo, perseguindo as luzes que não querem ser alcançadas. E quando quase pensa em desistir, algo muda. Uma curva suave. A névoa abre, revelando uma planície adiante. E no meio dela surgem contornos. Não mais miragens, mas formas claras de prédios, torres e ruas. A cidade está lá. E pela primeira vez você percebe que o mapa talvez nunca tenha sido apenas papel. Ele foi uma chave. E você já a girou. Você mantém os olhos fixos no horizonte, onde as luzes aparecem e desaparecem como vagalumes indecisos. O coração bate rápido, e você sente um misto de fascínio e receio. Afinal, quantas vezes na vida alguém realmente avista uma cidade que não deveria existir? Conforme avança, percebe que as luzes não são estáticas. É como se respirassem, expandindo-se e encolhendo em um ritmo que lembra um peito inspirando e expirando. O detalhe, por mais sutil que seja, faz seu estômago revirar. Uma cidade que pulsa
não é apenas construção, é presença. Você reduz a velocidade. O carro segue firme, mas o asfalto parece diferente, como se tivesse acabado de ser colocado, mesmo em um lugar que oficialmente não está em nenhum mapa. O silêncio cresce, apenas interrompido por ruídos distantes. Seriam buzinas? Risadas? O som leve de música vindo do vento? Você não sabe se é eco do motor ou se alguém de fato está esperando por você. Então acontece algo curioso. As luzes que pareciam recuar finalmente se aproximam. Uma linha de postes de rua aparece diante dos faróis. Eles estão acesos, mas o chão à sua volta permanece coberto por névoa. Você freia devagar, como quem teme acordar um gigante. As construções surgem lentamente. Primeiro telhados pontiagudos, depois janelas quadradas, algumas iluminadas, outras escuras. Tudo parece normal, mas ao mesmo tempo, nada se encaixa. Casas antigas, de madeira, aparecem ao lado de prédios modernos de concreto. Uma torre com vitrais coloridos divide espaço com um posto de gasolina vazio. É como se diferentes épocas tivessem sido costuradas às pressas para formar um mesmo lugar. Você respira fundo e abre a porta do carro. O ar é úmido, carregado de um cheiro metálico, como ferro enferrujado. É uma sensação estranha. Não há vento, mas a brisa toca seu rosto de maneira irregular, quase como se a própria cidade tivesse suspirado. Dá alguns passos, os sapatos ecoando sobre o calçamento. O som parece mais alto do que deveria, como se não houvesse nada ao redor para absorvê-lo. A ironia surge. Você, em pleno século XXI, com toda a tecnologia no bolso, parado diante de uma cidade que não deveria estar ali, e seu primeiro impulso é andar como turista, olhando vitrines vazias. Enquanto segue pela rua principal, percebe detalhes. Algumas casas têm cortinas, mas não há movimento por trás delas. Outras exibem janelas quebradas, mas não acumulam poeira ou sujeira. O estranho é que tudo parece pronto, como um palco arrumado antes do início da peça. De repente, uma lembrança vem à mente. No Japão existe uma aldeia chamada Nagoro, onde os moradores foram desaparecendo ou morrendo com o tempo. Para não deixar as ruas vazias, uma artista local começou a criar bonecos em tamanho real e os colocou em escolas, praças e ônibus. O resultado? Uma cidade que parece cheia de gente, até você perceber que todos são apenas bonecos. Essa lembrança não ajuda em nada. Você olha para as janelas ao seu redor e se pergunta: será que aqui também as presenças são só imitações? O silêncio pesa. Apenas um som distante, quase imperceptível, corta o ar. Um sino. Uma badalada lenta, única, que ressoa pela cidade. Você se vira na direção do som, mas não encontra torre ou igreja. Apenas ruas que parecem mudar levemente de posição quando você pisca. A mente luta contra a lógica. Cidades não somem e reaparecem. Mas e se algumas realmente decidem existir apenas para quem ousa procurar? Você se lembra das histórias de Brigadoon, a cidade da peça teatral que surge apenas uma vez a cada 100 anos? Ou da ilha de Avalon, que nas lendas arturianas só aparece a viajantes escolhidos? Talvez esta cidade seja algo parecido. Um lugar que se revela apenas quando quer. Você continua andando. A névoa começa a se adensar, deslizando como véus brancos que escondem partes da rua. Em certo ponto, você quase tropeça. Uma pequena pedra no chão. Ao levantá-la, percebe que não é apenas uma pedra. É um pedaço de calçamento mais antigo, de cor diferente, como se tivesse sido arrancado de outro lugar. Ao virar o pedaço, encontra marcas de letras quase apagadas. Seriam inscrições? Nomes? É impossível ler, mas a sensação é clara. Esse lugar é feito de pedaços arrancados de outras cidades. O som do sino retorna. 2 badaladas desta vez. Você olha para cima e, ao longe, finalmente avista uma torre. Uma construção alta, retangular, com janelas pequenas. O sino não parece tocar de dentro dela, mas você sabe que é ali que precisa chegar.
A cada passo, as luzes da cidade oscilam. Uma janela se acende, outra se apaga. Um poste pisca como se estivesse prestes a falhar, mas nunca falha de fato. E no fundo, você sente a cidade observando. De repente, uma sombra cruza a rua. Rápida, quase imperceptível. O coração dispara. Você se vira, mas não há nada além da névoa. O instinto pede para correr de volta ao carro, mas outra parte de você sabe que é tarde. A partir do momento em que viu as luzes, não havia mais retorno. Você continua. O ar pesa mais a cada esquina e a ironia surge outra vez. É quase engraçado pensar que tantos exploradores passaram séculos caçando cidades míticas em florestas e desertos distantes, quando no fim bastava virar a esquina errada para encontrá-las. Você se aproxima da torre. Suas paredes são de pedra escura, coberta por musgo. No topo, não há sinos visíveis, mas o som ecoa, mais alto agora. 3 badaladas. Uma contagem. Você olha para o mapa de novo, dobrado no bolso. As linhas parecem diferentes. Agora, ao redor da cidade, surgem marcas que não estavam antes. Círculos, como se, a cada passo, o próprio mapa fosse se atualizando. E a sensação se confirma. Não é você quem encontra a cidade. É a cidade que encontra você. O som da 4ª badalada vibra dentro do seu peito, mesmo sem sino visível. O ar parece reverberar, como se cada molécula se lembrasse de uma melodia esquecida. Você continua caminhando, atraído pela torre, até perceber que há algo errado. O relógio no seu pulso parou. Você o balança, aperta os botões, até tira e coloca de novo. Nada. Os ponteiros congelaram exatamente às 23h07. A coincidência incomoda, porque o relógio havia sido ajustado naquela manhã. Você suspira e levanta os olhos. Todos os relógios que vê pelas vitrines e fachadas também estão parados. Nenhum marca a hora. É como se o tempo inteiro da cidade tivesse decidido interromper-se no mesmo instante. A ironia se insinua. Se existisse uma empresa de manutenção de relógios por ali, estaria em falência há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de andar por um espaço fora da contagem normal faz a pele arrepiar. Você lembra de algo, relatos do tempo perdido, aviadores e motoristas que atravessaram trechos de estrada e, ao chegar ao destino, perceberam que haviam ganho ou perdido horas sem explicação. O caso mais famoso é o dos pilotos da RAF na Segunda Guerra Mundial, que juraram ter sobrevoado nuvens estranhas e, ao emergirem, estavam minutos à frente do horário. Fenômenos sem respostas que se encaixam perfeitamente na sensação de agora. Você toca o muro da torre. A pedra é fria, úmida e parece pulsar. O som do sino não vem de cima, mas de dentro, como se houvesse algo escondido sob os alicerces. Ao encostar a orelha, quase pode jurar que ouve vozes, palavras indistintas, como murmúrios de pessoas em uma sala distante. O coração dispara, e você se afasta rápido. As ruas ao redor estão vazias, mas a sensação de estar sendo observado não desaparece. Pelo contrário, aumenta. Você decide seguir adiante. A névoa cobre os postes, deixando apenas círculos de luz fraca no chão. Seus passos ecoam. Às vezes, parece que há um segundo eco, como se alguém caminhasse atrás de você, imitando seus movimentos. Você gira o corpo, mas nunca vê nada. Apenas o vazio denso e branco. De repente, uma risada baixa corta o silêncio. Não é uma gargalhada, mas um riso curto, sufocado, vindo de algum ponto próximo. Você prende a respiração, tentando identificar a direção, mas o som se mistura ao vento. Você continua andando e logo percebe algo à frente. Um pequeno beco, estreito, quase escondido entre duas construções. No final dele, há um brilho estranho, como o reflexo de luz em vidro. Você hesita, mas a curiosidade vence. Ao entrar, nota que as paredes estão cobertas de marcas. Riscos, símbolos, palavras em línguas que não reconhece.
Alguns traços parecem recentes, outros tão antigos que já se confundem com o reboco. Mas uma frase bem nítida chama sua atenção. O tempo não corre aqui. Você sente um arrepio subindo pela espinha. No final do beco, encontra o reflexo. Não é vidro. É água. Uma fina camada escorre pela parede, criando a ilusão de espelho. Você se aproxima e olha para si mesmo. O reflexo está lá, mas não acompanha todos os movimentos. Você ergue a mão, ele demora um segundo a responder. Você sorri, nervoso, e ele não sorri. Você se afasta rápido. O coração dispara como se tivesse corrido uma maratona. É nesse momento que lembra de outro mistério histórico. As gravações de pessoas que juram ter visto suas duplicatas em situações de risco. A tradição chama isso de doppelganger, o duplo que anuncia má sorte. A lembrança não ajuda. Você decide sair do beco, voltar à rua principal. Mas algo mudou. As construções ao redor não são mais as mesmas que viu antes. Onde havia uma padaria, agora há uma loja de roupas. Onde havia um posto de gasolina, agora há uma praça pequena. A cidade não é estática. Ela se reorganiza enquanto você anda. Você respira fundo, tentando manter o raciocínio. É fácil se perder ali, mas parte de você quer justamente isso: se perder. Há uma atração estranha em não ter mais rotas seguras, em se deixar levar pelo improviso da cidade. Um som distante corta os pensamentos. Vozes. Não muitas, talvez 2 ou 3 pessoas. Você segue o som, atravessando ruas cada vez mais estreitas, e então finalmente vê figuras humanas ao longe. Elas estão paradas em frente a uma pequena praça, de costas, imóveis. Você se aproxima com cuidado, esperando algum movimento, mas elas continuam fixas, olhando para o centro da praça. Ao chegar mais perto, percebe o que as mantém tão imóveis. No meio do espaço, um relógio de pedestal antigo, com ponteiros de ferro, congelado às 23h07, como todos os outros. As figuras continuam imóveis, como estátuas. Você hesita em falar, hesita em tocá-las. Mas a intuição grita, não faça. Então percebe algo ainda mais estranho. Há um detalhe nas roupas delas. São roupas comuns, mas parecem ligeiramente antiquadas. Não fantasias, não trajes de época. Apenas ultrapassadas, como se tivessem saído de uma foto de família esquecida no fundo de um álbum. O sino toca mais uma vez. 4 badaladas agora. Você fecha os olhos, sente o som reverberar. Quando abre de novo, as figuras desapareceram. Na praça, apenas o relógio permanece, imóvel, marcando 23h07. E você entende, com um frio na espinha, a cidade não é apenas lugar. Ela é tempo quebrado. O ar da cidade parece mudar depois da 4ª badalada. A névoa, que antes se movia preguiçosamente, agora parece se agitar, como se tivesse vontade própria. Você caminha mais rápido, sem rumo definido, apenas guiado pela necessidade de não ficar parado. Cada vez que olha para trás, a praça e o relógio parecem mais distantes do que deveriam, como se você tivesse percorrido quilômetros em poucos segundos. As ruas se estreitam. As paredes de prédios antigos se aproximam, forçando você a seguir por corredores urbanos cada vez mais apertados. As janelas estão escuras, mas há a estranha sensação de que alguém observa do outro lado. Talvez cortinas invisíveis, talvez olhos que não refletem luz. Você tenta focar em algo que dê sentido ao que está acontecendo e lembra de uma história. A pequena vila de Roer-Verde, na Bélgica, desaparecida em 1919. Mais de 300 moradores simplesmente sumiram, deixando casas arrumadas, pratos sobre as mesas e portas destrancadas. Nunca houve sinal de luta, nem de partida apressada. Apenas silêncio, um sumiço coletivo, até hoje sem explicação. A mesma vibração ecoa dentro de você agora, como se a cidade ao redor fosse uma versão ampliada desse enigma. No chão você nota marcas, sapatos, pegadas que parecem recentes, levemente borradas pela umidade da noite.
Algumas são pequenas, de criança. Outras, mais pesadas, profundas. Elas seguem adiante, mas em certos pontos desaparecem de repente, como se os donos tivessem evaporado. Você respira fundo, tentando desacelerar o coração. O silêncio urbano é quebrado apenas pelo som dos seus passos. E é justamente por isso que você percebe quando outro som surge, um farfalhar, como de roupas sendo arrastadas. Vem de trás. Você se vira rápido. Nada. Apenas a rua vazia, envolta em bruma. Você força uma risada curta, meio irônica. Se fosse um filme, essa seria a cena em que a plateia grita para o personagem não olhar para trás. Mas não há plateia aqui, só você e a cidade. As pegadas conduzem até uma porta entreaberta. A madeira é velha, pintada de azul desbotado. Uma placa em ferro pendurada por um gancho anuncia: Hospedaria dos Viajantes. O nome, de tão sugestivo, parece um convite direto. Ao empurrar a porta, o rangido ecoa pelo saguão. O cheiro de madeira antiga misturado a mofo toma o ar. A recepção está vazia, mas um livro de registros repousa sobre o balcão. As páginas estão abertas, cobertas de nomes. Nomes comuns, alguns até familiares demais. Você passa o dedo e sente a textura da tinta ainda fresca, como se alguém tivesse assinado segundos antes. A sua surpresa cresce quando encontra uma linha no final da lista. Seu próprio nome está lá, escrito de forma idêntica à sua caligrafia. A data: hoje. Você fecha o livro com força, tentando afastar o pensamento de que já foi esperado. No entanto, ao olhar em volta, percebe detalhes que não estavam ali quando entrou. Um casaco pendurado. Uma mala antiga, com etiquetas de viagens para lugares que você nunca visitou. Uma xícara de chá ainda soltando vapor. Na parede, um quadro torto mostra uma fotografia antiga da mesma praça onde você estava minutos antes. Mas, ao fundo, é possível ver silhuetas de pessoas que não estavam lá quando você passou. Uma delas, e isso faz o estômago gelar, se parece demais com você. Você ouve passos no andar de cima, o ranger de tábuas. Alguém está ali. Ou talvez mais de uma pessoa. O instinto grita para sair, mas as pernas não obedecem de imediato. Parte de você quer subir a escada e descobrir quem o aguarda. Antes que decida, um detalhe chama sua atenção. A parede da recepção está coberta por papéis colados de forma desordenada. São recortes de jornais de épocas diferentes, todos falando sobre cidades e vilas que desapareceram do mapa. Roanoke, nos Estados Unidos, em 1590. Angikuni, no Canadá, onde uma aldeia inuit inteira sumiu sem rastros em 1930. Os nomes ecoam como fantasmas, e bem no centro do mural há um mapa da sua própria cidade natal, mas sobre ele, um círculo vermelho, como se alguém tivesse previsto que ela também desapareceria. O silêncio é quebrado por uma porta batendo no andar de cima. Os passos recomeçam, mais pesados, mais próximos da escada. Você recua instintivamente até a rua, sem perceber que o livro de registros ficou aberto novamente, agora com uma nova linha escrita. Quarto reservado para você. Segundo andar. Você não escreve nada, mas a tinta está lá, ainda molhada. Respira fundo. Volta à rua. O ar fresco parece aliviar, mas o alívio dura pouco. A rua onde deveria estar não é a mesma por onde entrou. A hospedaria ainda está atrás de você, mas à frente, tudo mudou. Os prédios são mais altos, de arquitetura diferente, como se a cidade tivesse dado um salto no tempo. De repente você entende. Não é você que anda pela cidade. É a cidade que anda por você. E a sensação de ser observado retorna, mais forte, como se algo ou alguém estivesse sempre alguns passos à frente, guiando os caminhos para onde deseja que você vá. Você respira fundo, tentando se convencer de que a mudança à sua frente é apenas fruto da sua imaginação cansada. Mas os detalhes não mentem. Placas em línguas que você nunca viu,
postes de luz em ferro forjado com lâmpadas que não deveriam existir, vitrines exibindo objetos que parecem ao mesmo tempo antigos e futuristas. A cidade se redesenha diante dos seus olhos como um software sendo atualizado, sem pedir sua permissão. O chão de paralelepípedos vibra sob seus pés, como se tivesse um pulso próprio. O som é quase imperceptível, mas você sente uma batida ritmada, como um coração escondido nas entranhas do lugar. E com esse pulso, surge uma estranha lembrança de um mistério real, a cidade de Urkhammer, nos Estados Unidos. Segundo relatos de viajantes do século XIX, ela aparecia em mapas de estradas, mas quem tentava chegar até lá encontrava apenas campos vazios. E mesmo assim, documentos oficiais registravam casamentos, impostos pagos e até mortes de moradores de Urkhammer, uma cidade que existia só em papel, mas que teimava em deixar rastros. Agora, andando por essas ruas mutáveis, você não sabe se o que pisa é sólido ou apenas memória de algo que já não deveria estar ali. Você passa diante de uma banca de jornais. O homem atrás do balcão não ergue os olhos, mas as edições expostas chamam sua atenção. Datas diferentes, anos distantes, manchetes que misturam eventos do passado e do futuro como se tudo fosse simultâneo. Desaparecimento em massa intriga autoridades, diz uma capa de 1954. Ao lado, outra de 2037 fala sobre a cidade fantasma que insiste em voltar. O detalhe perturbador. Em ambas, há uma fotografia da mesma praça por onde você passou. Você se afasta, mas algo o detém. O jornaleiro, sem levantar a cabeça, murmura. Já esteve aqui antes. A voz é seca, quase metálica. Antes que você possa reagir, ele dobra o jornal e desaparece atrás da banca. Literalmente desaparece, como se tivesse se dissolvido no ar. Você decide seguir em frente. As ruas se abrem numa espécie de boulevard, iluminado por postes que parecem emitir mais sombras do que luz. O silêncio agora não é apenas ausência de sons. É uma presença. E é justamente nessa ausência que você percebe algo. Um som agudo, muito distante, como de sinos quebrados tocando em desordem. Os prédios se erguem em curvas impossíveis. Escadas levam a lugar nenhum, portas se abrem para paredes, janelas dão para corredores internos. A arquitetura desafia a lógica, como se tivesse sido desenhada por alguém que nunca viu uma cidade real. E você pensa, quase rindo sozinho, que se fosse um videogame, chamariam isso de bug gráfico. Mas não é bug, é real. Uma esquina chama sua atenção. Ali, uma pequena biblioteca se esconde entre duas construções maiores. A fachada é discreta, mas o letreiro em letras douradas parece brilhar sozinho. Arquivo das Cidades Ausentes. O nome é irresistível. Você empurra a porta e encontra um espaço abafado, cheirando a papel antigo e pó. Estantes se erguem até o teto, lotadas de livros, mapas e caixas de arquivos. O lugar é silencioso, mas diferente do silêncio da rua. Aqui, o silêncio é pesado, como se cada palavra já dita tivesse sido sugada e guardada. Você caminha entre os corredores estreitos e encontra uma mesa no centro da sala. Sobre ela, um único volume aberto. O título na capa é enigmático: A Cidade que Desaparece dos Mapas. As páginas estão preenchidas por relatos de desaparecimentos urbanos. Roanoke, Andicune, Roer Verde. Mas entre eles, surge um nome que você reconhece. A sua cidade natal aparece descrita em detalhes. Ruas, escolas, praças. Até sua casa é mencionada. E no final da descrição, uma frase simples: desaparecida em agosto de 2025. Último avistamento confirmado. Você. Você fecha o livro com força, sentindo o frio subir pela espinha. Ao levantar os olhos, percebe que não está sozinho. Entre as estantes, figuras surgem, sombras humanas, sem rosto, paradas como se estivessem esperando algo. O detalhe curioso, quase absurdo, é que cada uma delas segura um mapa em mãos.
Mapas antigos, amarelados, com linhas borradas. E em cada mapa, há pontos riscados com tinta vermelha, como se cidades inteiras tivessem sido apagadas. As figuras não se movem, mas seus mapas parecem vibrar, emitir um som baixo, como o zumbido de um fio elétrico. Você se sente puxado para o centro desse círculo silencioso, como se eles quisessem que você ocupasse um espaço que sempre foi seu. De repente, as lâmpadas piscam, o chão treme. E você tem a estranha sensação de que está prestes a ser arquivado. Como mais uma história perdida, mais um nome riscado do mapa. Você corre. Derruba cadeiras, esbarra em estantes, quase cai. A porta da biblioteca se fecha atrás de você com um estrondo, e a rua lá fora parece ainda mais irreconhecível. Os prédios mudaram outra vez, mais altos, mais inclinados, como se a cidade estivesse testando formas diferentes de existir. E no fundo da sua mente, cresce a suspeita de que não se trata de um lugar fixo. A cidade é um organismo vivo, um viajante entre tempos e espaços. Ela aparece, coleta memórias, registra nomes e desaparece. Você não tem certeza se entrou nela por acaso ou se ela entrou em você. Você ainda sente o coração disparado quando tenta se afastar da biblioteca. A respiração curta não é apenas pelo esforço físico. É como se o ar aqui tivesse densidade própria, exigindo mais de você a cada inspiração. Ao virar a esquina, percebe algo que o desconcerta. A rua onde deveria estar um beco sem saída, agora se abre em um amplo bulevar arborizado. Árvores altas e tortuosas formam uma espécie de túnel, suas copas se entrelaçando no alto, bloqueando o céu. É nesse instante que você se lembra de uma história antiga, sussurrada em fóruns obscuros da internet. A vila de Roer Verde, no Brasil. Em 1923, supostamente, 300 moradores desapareceram de uma vez. Casas intactas, comida servida nas mesas, armas encostadas nas paredes, nenhum corpo. O único sinal escrito encontrado na escola da vila foi uma frase enigmática no quadro: "Não há salvação". Essa lembrança gruda em sua mente enquanto você avança sob as árvores. A cada passo, os sons ao redor ficam mais distantes. Primeiro, o leve sopro do vento. Depois, o farfalhar das folhas. Em seguida, até os seus próprios passos parecem abafados. É como se a cidade estivesse drenando as camadas de som, deixando você imerso em um silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que chega a pressionar os ouvidos. No meio da alameda, você encontra um objeto inesperado. Um balanço solitário, preso a uma árvore, balançando levemente sem vento algum. A corda parece nova, mas o assento é gasto, marcado por arranhões. Você se aproxima e percebe algo gravado na madeira. Coordenadas geográficas. Instintivamente você pega o celular para checar. A tela pisca, distorce, mas por um segundo você consegue ver. As coordenadas apontam para um lugar no mundo real. Um vilarejo abandonado na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, conhecido apenas por lendas locais como o ponto sem retorno. Você larga o celular, a tela agora completamente escura, e escuta um som súbito. Passos atrás de você. Rápidos, leves, mas inconfundíveis. Ao se virar, vê uma criança parada a alguns metros. Ela está imóvel, vestida de forma antiquada, com roupas que lembram uniformes escolares dos anos 50. O rosto é pálido, os olhos enormes, mas o detalhe mais perturbador é a ausência de pupilas. Apenas 2 discos claros que parecem refletir a pouca luz. A criança levanta a mão devagar e aponta para você. Em seguida, gira o braço para a direita, indicando uma trilha lateral que você não tinha visto antes. É como se a cidade tivesse decidido revelar um novo caminho, mas apenas porque ela, a criança, quis. Você hesita, mas os olhos sem pupilas não desviam. A sensação é que, se você não obedecer, ficará preso nesse bulevar para sempre.
rodando em círculos invisíveis. Então, você segue. A trilha leva a uma praça redonda, no centro da qual há uma fonte. Mas em vez de água, o que jorra dali é areia fina, branca como sal. O som é delicado, quase relaxante, um contraste com o peso do ambiente. Ao se aproximar, você percebe algo estranho. Cada grão de areia parece brilhar com minúsculas imagens, como se fossem telas microscópicas exibindo cenas de cidades diferentes. Algumas você reconhece, outras parecem impossíveis. É como se toda a cidade, que já desapareceu, tivesse sido capturada dentro daquele fluxo eterno de areia. Um banco de pedra ao lado da fonte carrega inscrições em várias línguas, algumas já mortas há séculos. Entre elas, uma frase em português chama sua atenção. Toda cidade que desaparece encontra morada aqui. Você quase ri, um riso nervoso, com a ironia da situação. Como se estivesse sentado em uma versão urbana do purgatório, onde até prédios esperam por julgamento. Mas a cena não lhe dá tempo para humor. A criança está ali novamente, sentada no banco, olhando diretamente para você. Ela não fala, mas seus lábios se movem sem som, formando uma palavra repetidamente. Fique. De repente, as lâmpadas ao redor da praça piscam em uníssono. Você sente o solo estremecer, como se uma engrenagem gigantesca tivesse sido ativada sob seus pés. O fluxo de areia da fonte acelera, o som ficando mais intenso, quase ensurdecedor. Os grãos começam a se espalhar pelo chão, cobrindo rapidamente as pedras da praça. Você dá um passo para trás, mas percebe que a areia se move contra o vento inexistente, fluindo em direção a você, como se tivesse vontade própria. É nesse instante que uma memória involuntária vem à tona. Uma reportagem antiga sobre a cidade chinesa de Xicheng, conhecida como a Atlântida do Oriente. Submersa por uma represa em 1959, sua arquitetura permaneceu preservada sob a água, quase intacta. Um mundo perdido, congelado no tempo, mas que continuava a existir sob outra forma. Você se pergunta se está testemunhando algo parecido aqui. Talvez esta cidade nunca tenha realmente sumido. Talvez apenas tenha aprendido a trocar de pele, a se esconder dentro de outras, como bonecas russas encaixadas. A criança levanta-se lentamente. Aproxima-se, até ficar a apenas alguns passos de você. A pele dela parece ganhar fissuras, como porcelana rachada. E por baixo das rachaduras, você vislumbra uma luz azulada. Um brilho que pulsa em sincronia com aquele coração invisível da cidade. E, em meio a esse instante surreal, você entende algo. A criança não é uma pessoa. Ela é um fragmento da cidade, uma manifestação de sua vontade. Quando o chão começa a ceder sob seus pés, abrindo fissuras cheias de areia luminosa, você tem apenas uma escolha: correr para a escuridão da trilha de onde veio, ou ficar e se tornar parte desse arquivo vivo de cidades perdidas. Você corre, não por heroísmo, mas por instinto. O som da areia engolindo a praça continua atrás de você, como se uma ampulheta tivesse virado de repente, despejando tudo em direção ao vazio. Seus pés tropeçam em raízes que não estavam lá antes, e cada passo parece arrastar mais do que impulsionar. O ar se torna pesado, metálico, como se o oxigênio tivesse sido misturado à ferrugem. Quando enfim sai da trilha, você se vê diante de uma estação de trem. Não deveria existir ali. A fachada é imponente, com colunas de mármore e vidraças quebradas, como um prédio que parou no auge da década de 1920. O letreiro está gasto, quase ilegível, mas você consegue distinguir uma palavra pintada em dourado. Estação Aurora. Você sente que deve entrar. O interior é silencioso demais. Os bancos de madeira ainda carregam marcas de passageiros que talvez nunca tenham partido, bolsas esquecidas, jornais com datas borradas, casacos pendurados em cabides enferrujados. O relógio da parede está congelado a 03:17 e, por alguma razão, esse detalhe faz um arrepio percorrer sua espinha.
Você se lembra então de uma história contada em livros antigos sobre a estação de Kowloon. Não a verdadeira em Hong Kong, mas uma versão fantasmagórica citada em relatos dispersos. Viajantes afirmavam que, em noites de neblina, podiam entrar em uma estação que não existia nos mapas e comprar passagens para destinos que ninguém jamais encontrava de volta. Alguns juravam que os bilhetes se transformavam em folhas secas ao amanhecer. Esse pensamento ganha força quando você percebe um guichê ainda aceso na estação Aurora. Uma pequena lâmpada ilumina um balcão de madeira, atrás do qual há uma figura imóvel. Um atendente? Você se aproxima e descobre que não é bem isso. O corpo parece humano, mas os olhos estão costurados por fios finíssimos, quase invisíveis. Ainda assim, você sente que está sendo observado. O atendente não fala, mas desliza lentamente um bilhete pela abertura. Papel grosso, cheiro de mofo. Nele, apenas um nome escrito em tinta escura. Você. Você quase deixa escapar uma risada curta, nervosa. Há algo irônico em comprar uma passagem com destino a si mesmo. Mas a situação não permite mais dúvidas. O chão vibra como se um trem estivesse prestes a chegar. De repente, luzes piscam na escuridão além da plataforma. O som metálico das rodas contra os trilhos ecoa pela estação. Você pensa em escapar, mas percebe que as portas de saída desapareceram, substituídas por paredes de tijolos úmidos. A única direção possível é o trem. Ele surge devagar, coberto de ferrugem, mas com janelas impecavelmente limpas, revelando assentos vazios iluminados por uma luz suave. As portas se abrem com um chiado prolongado. O atendente permanece imóvel, mas a simples presença dele pressiona sua mente como uma ordem silenciosa. Embarque. Ao pisar no interior, o ar muda. É fresco, perfumado, como se tivesse atravessado décadas sem envelhecer. Os assentos são de couro, e cortinas azul escuro balançam suavemente, mesmo sem vento. Você escolhe um lugar perto da janela. Logo percebe que não está sozinho. Do outro lado do vagão, senta-se uma mulher com vestido longo e chapéu de plumas, estilo anos 30. Ela segura um livro aberto, mas suas mãos não tremem, nem mesmo quando o trem arranca. É como se estivesse congelada no tempo. Mais adiante, um homem de terno marrom lê um jornal com a data de 15 de agosto de 1914. A folha é nítida, o cheiro de tinta fresca. Mas você sabe que aquilo não é possível. Os passageiros parecem reais, mas não respiram. São memórias cristalizadas, congeladas dentro desse transporte que desliza sem ruído. E o mais inquietante é o cenário além da janela. A cidade já não está lá. Em vez disso, você enxerga florestas enevoadas, desertos áridos e, por um instante, até o fundo do mar. O trem parece atravessar dimensões como quem atravessa estações. Você tenta se acalmar lembrando de uma outra história. O trem fantasma de Estocolmo. Lendas dizem que existe uma linha chamada Silverpilen, o trem prateado, que recolhe passageiros na madrugada e os leva a uma estação esquecida chamada Kimlinge, onde ninguém jamais desce. Você agora sente que entrou em uma versão muito mais antiga dessa mesma lenda, adaptada pela cidade que desaparece dos mapas. O vagão balança suavemente, como se embalasse não apenas corpos, mas memórias. Você toca o vidro da janela e sente que ele pulsa, quente, como se estivesse vivo. Ao retirar a mão, percebe que deixou uma marca luminosa, como se sua própria presença estivesse sendo registrada, absorvida. Então, pela primeira vez, alguém fala. A voz não vem de nenhum dos passageiros imóveis. Vem do alto-falante quebrado no teto. A voz é rouca, distante, mas clara. Próxima parada, onde você nunca esteve, mas sempre pertenceu. Seu coração dispara. Você não sabe se deve esperar a parada, ou se precisa saltar antes que seja tarde demais.
O trem desliza silencioso, mas cada segundo nele pesa como se o tempo tivesse se multiplicado. Você aperta o bilhete em mãos, aquele que dizia apenas você, e percebe que ele mudou. As letras parecem se rearranjar sozinhas, como vermes sob a pele do papel, até formarem uma frase nova. O mapa nunca mente. Mas ele nunca mostra tudo. A inquietação cresce. Você olha para os passageiros imóveis. A mulher com o livro ainda segura a mesma página aberta, o homem com o jornal continua fixo na mesma manchete e outros vultos ocupam os assentos como estátuas. Mas algo muda na sensação que eles transmitem. Não parecem mais congelados, parecem atentos, aguardando que você perceba algo. Lá fora, o cenário já não se repete em paisagens normais. Agora, a janela mostra ruas conhecidas, mas viradas do avesso. Prédios dobrados sobre si mesmos, escadas que levam a lugar nenhum e sinais de trânsito escritos em alfabetos que você não reconhece. É como se a cidade real tivesse sido passada por um espelho rachado e projetada ao contrário. De repente, o trem freia com violência, mas não para em uma estação. A porta se abre em pleno movimento. Do lado de fora, você vê um desfiladeiro iluminado por tochas que flutuam no ar. O atendente sem olhos não está mais no guichê. Ele agora aparece no corredor, ereto, com a cabeça levemente inclinada, como se esperasse sua escolha. Você sente que precisa sair, ou ficará preso para sempre entre os passageiros que nunca respiram. Ao saltar, o chão não é firme. É como areia movediça, mas feita de papéis antigos, mapas, centenas deles espalhados em camadas sobrepostas. Cada passo afunda em cartografias riscadas, como se o mundo fosse construído de tentativas falhas de ser compreendido. Alguns são familiares. Você reconhece contornos da América do Sul, da Ásia, da África, mas outros não correspondem a nada do que conhece, mostrando arquipélagos inexistentes, desertos atravessados por rios que nunca estiveram em nenhum atlas. Um mapa específico chama sua atenção. Ele brilha sob a luz das tochas, como se tivesse sido desenhado há instantes. No centro, aparece a palavra Aurora, cercada de linhas que se apagam e se redesenham a cada piscada sua. Você se lembra então de um mistério quase esquecido. O mapa de Vinland, atribuído ao século XV, que mostrava a América antes de Colombo. Historiadores ainda discutem sua autenticidade, e muitos acreditam que ele não deveria existir. Mas ali, diante de você, percebe que talvez mapas impossíveis não sejam falsificações, e sim fragmentos roubados de cidades que não se fixam no tempo. Enquanto pensa nisso, o atendente sem olhos se aproxima. Ele estende a mão, mas não para pegar nada de você. Ele quer que você desenhe. Com dedos trêmulos, você segura uma pena de ferro que surge do nada e toca o mapa de Aurora. As linhas reagem, formando caminhos conforme sua imaginação percorre. É assustador perceber que, ao traçar uma rua, você ouve o eco distante de passos. Ao desenhar uma praça, sente um vento fresco na pele, vindo de uma direção invisível. Cada traço no mapa parece invocar a cidade, pedaço por pedaço, como se você fosse agora cartógrafo e Deus ao mesmo tempo. Mas há um detalhe estranho. Toda vez que você desenha algo, o atendente inclina a cabeça e dá um passo atrás, como se a cidade que você constrói o afastasse. Os mapas não são apenas registros, são prisões. E a cidade Aurora parece querer prender não só os viajantes, mas também seus guardiões. Em meio ao frenesi de linhas e formas, você desenha por impulso uma torre no centro, e então o chão vibra, como se aquela torre já existisse em algum lugar. Quando ergue os olhos, você a vê. No horizonte, uma estrutura de pedra surge, crescendo como se brotasse da terra. Seu coração dispara. Talvez você tenha acabado de criar o marco da cidade desaparecida. De repente, os papéis ao redor começam a queimar pelas bordas. O fogo é lento, frio, como se fosse feito de cinzas invertidas. E no meio do caos, um pensamento lhe atravessa.
Talvez os mapas nunca sumam por desgaste do tempo, mas porque carregam mundos que precisam ser apagados. O atendente dá um último passo para trás e pela primeira vez abre a boca. Nenhum som sai. Em vez disso, um turbilhão de poeira escapa de seus lábios, espalhando-se pelo desfiladeiro. A poeira se junta e forma algo parecido com uma bússola, mas distorcida. Em vez de 4 pontos cardeais, ela aponta para 15 direções diferentes. A cidade não pertence a um só mundo. Ela existe em múltiplos, e os mapas são apenas tentativas de fixá-la em um. Você segura a bússola de poeira mesmo sabendo que ela se desfaz a cada segundo em suas mãos. O atendente desaparece, como se tivesse cumprido seu papel. E o silêncio do desfiladeiro é preenchido por um sussurro coletivo, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. A cidade se lembra de quem a escreve. Você engole em seco. Agora, não há mais dúvida. A Aurora quer você como próximo cartógrafo. E talvez como próximo prisioneiro. A bússola de poeira pulsa em suas mãos, como se fosse viva. Cada direção que ela aponta não corresponde a um ponto fixo, mas a um fluxo, como se 15 cidades diferentes estivessem tentando reivindicar o mesmo espaço. Você percebe, com arrepios percorrendo sua pele, que Aurora não é apenas uma cidade, é um aglomerado de cidades, sobrepostas em camadas de tempo e memória. O desfiladeiro em torno de você começa a se desfazer. As tochas flutuantes se apagam, como estrelas que se cansam de brilhar. Tudo se dissolve em um breu líquido, exceto a bússola. Seus 15 pontos se expandem como tentáculos, puxando você em todas as direções ao mesmo tempo. Você fecha os olhos, e quando os abre, está em uma rua estreita, de paralelepípedos molhados pela chuva. Um cheiro de ferro enferrujado domina o ar. As casas alinhadas dos dois lados não parecem reais. Parecem cenários de teatro abandonados, fachadas ocas, sustentadas por vigas que você enxerga através das rachaduras. No entanto, há movimento. Silhuetas atravessam a rua em silêncio. Nenhuma delas olha para você. Todas caminham com passos compassados, como se obedecessem a uma música que só elas escutam. Você tenta segui-las, mas cada vez que se aproxima, as figuras se dissolvem como fumaça, reaparecendo alguns metros adiante. De repente, uma sensação de familiaridade lhe atinge. Já viu aquela rua antes? Não com os olhos, mas em um livro. A lembrança retorna. A cidade fantasma de Centralia, na Pensilvânia, onde um incêndio subterrâneo queimou por décadas, até forçar a evacuação dos moradores. Poucos se arriscam a passar por lá, mas os que vão juram ouvir passos, sentir presenças, como se a cidade não tivesse aceitado seu desaparecimento. A Aurora parece absorver pedaços de lugares assim: Centralia, Vinland, Atlantis, cada uma contribuindo para esse mosaico de ruas impossíveis. Você sente que está caminhando dentro de uma memória coletiva, feita de cidades condenadas a nunca existir plenamente. Ao dobrar uma esquina, encontra algo inesperado. Uma placa de rua. O ferro torto sustenta letras desbotadas que dizem Rua do Retorno. A seta aponta para um arco de pedra ao fundo. O arco não parece feito para pedestres. É alto, imponente, e sua superfície brilha como mercúrio líquido. A bússola de poeira vibra em sua mão. 3 dos 15 pontos se alinham, direcionando você exatamente para aquele arco. É como se as cidades dentro de Aurora tivessem chegado a um consenso momentâneo. Você deve passar por ali. Mas o silêncio pesa. E então, pela primeira vez desde que chegou, você ouve uma voz humana. Uma voz fraca, quase um suspiro. Não atravesse. Você gira rapidamente e vê uma figura sentada na calçada. Um velho, de cabelos desgrenhados, roupas puídas, olhos que parecem ter visto demais. Ele segura um pedaço de papel amassado. Um mapa, é claro. Todos atravessam. Ele continua sem levantar o rosto. Acham que vão sair, mas não saem. Cada arco leva a outra camada.
outra rua, outra prisão. Você engole em seco, mas não consegue evitar a pergunta: e você? Por que não atravessa? O velho sorri com ironia amarga. Porque já atravessei demais. Cada vez que passo, esqueço algo. Nome, rosto, lugar, até que sobra só isso. Ele ergue o mapa tremendo. Um rascunho daquilo que fui. Você se aproxima e olha o papel. É confuso, cheio de linhas sobrepostas, ruas que começam e não terminam, círculos que parecem se fechar sobre si mesmos. No centro, uma palavra escrita em letras grandes: Aurora. Mas ao redor, reconhece nomes de outras cidades: Paris, Samarcanda, Salvador, Alexandria. É como se Aurora fosse um espelho quebrado que contém fragmentos de todas as cidades que já existiram, ou que ainda vão existir. O velho nota seu olhar fixo e ri com um som seco. Quer um conselho? Queime seu mapa. É a única saída. Você olha para a bússola de poeira, que agora quase se desintegra em sua mão, espalhando cinzas que brilham como vagalumes. O arco de pedra continua a pulsar, chamando você. E o velho, com olhos gastos, murmura: o que você atravessar, vai atravessar você também. O vento sopra forte, carregando pedaços soltos de papel pela rua. Um deles gruda em sua perna. Você o arranca e percebe. É um fragmento de jornal, datado de 1977, com a manchete: Cidade some de mapas oficiais e ninguém sabe o motivo. Não há o nome da cidade na página. É como se a palavra tivesse sido arrancada de propósito. Aurora não apenas existe fora dos mapas, ela também apaga as cidades reais que ousam se aproximar demais de sua essência. Você encara o arco. O velho suspira e cobre o rosto com o mapa gasto, como quem não quer assistir ao próximo erro. Você respira fundo e dá um passo. Ao atravessar o arco, uma sensação estranha percorre sua pele, como se cada célula fosse invertida por um instante, como a imagem de uma câmera ao ser virada contra um espelho. O ar muda de densidade, ficando pesado, quase líquido. Seus pés tocam o chão, mas a cada passo você sente que caminha dentro de um sonho denso, espesso. Atrás de você, o arco desaparece. Não há volta. À frente surge uma praça circular, iluminada por lanternas suspensas no ar, como balões que nunca caem. No centro da praça ergue-se uma torre de vidro e metal, transparente como um farol oco. Lá dentro, algo flutua. Um mecanismo gigantesco, formado por rodas dentadas que não deveriam se mover, mas giram lentamente, criando um ruído grave, parecido com o som de marés distantes. Ao redor da praça, os edifícios são todos diferentes entre si. Um parece uma catedral gótica incompleta. Outro, uma construção de concreto que lembra a arquitetura soviética. Outro ainda, um casarão colonial com varandas de ferro. Nenhum deles combina com o outro, mas todos compartilham uma estranha característica: portas largas, abertas, convidativas e, no entanto, totalmente escuras por dentro. Você sente que não está só. Há figuras espalhadas pela praça, caminhando em círculos ou paradas diante das portas escuras. Homens, mulheres, crianças. Mas todos têm um detalhe em comum. Cada um segura um mapa. Diferentes tamanhos, diferentes estilos, mas todos mapas. Nenhum olha para você diretamente. Eles murmuram baixo, como se recitassem uma ladainha. Você tenta se aproximar. As palavras escapam em fragmentos. O traço não fecha. Linha perdida. Um frio percorre sua espinha. São os cartógrafos do abismo, a seita sobre a qual já ouvira rumores nas páginas arrancadas do jornal. Homens e mulheres obcecados em encontrar a forma verdadeira de Aurora, mesmo que isso lhes custe a sanidade. Um deles finalmente o encara. Seus olhos brilham como vidro estilhaçado. Ele ergue o mapa que segura e aponta para você com o outro dedo. Novo traço, diz, em um tom reverente. Outros ao redor repetem, quase em uníssono. Novo traço. Novo traço. Você não entende de imediato,
mas percebe que todos agora observam você com uma expectativa silenciosa. É como se esperassem que fosse sua vez de desenhar. De repente, o chão vibra. A torre de vidro emite um som grave, como uma corda de violoncelo tocada em câmera lenta. As engrenagens lá dentro aceleram e da base da torre desliza uma mesa de pedra polida. Sobre ela repousa uma pena feita de metal escuro. O coro dos cartógrafos se intensifica. Novo traço. Novo traço. Você se aproxima com hesitação. A pena parece atrair sua mão, quase como um ímã. Ao tocá-la, uma corrente elétrica leve percorre seus dedos, e você se vê diante de um mapa inacabado esculpido na superfície da mesa. É um mapa de Aurora. Ou melhor, de algo que se aproxima de Aurora. Mas não é exato. Ruas sobrepostas, círculos em espiral, setas que não levam a lugar nenhum. No centro, um vazio. Um espaço em branco, pulsando como se fosse feito de respiração. Os cartógrafos se ajoelham em volta, murmurando em línguas que você não reconhece. A sensação é clara. Você deve completar aquele mapa. Mas como? Sua mente busca referências. Recorda-se da antiga lenda do mapa de Vineta, a cidade submersa no Mar Báltico. Diziam que apenas quem tivesse coragem de desenhar as ruas invisíveis em uma carta náutica poderia avistá-la, ainda que por poucos segundos, antes que o oceano a engolisse novamente. Aurora exige o mesmo. Não um desenho exato, mas um gesto de confiança. Você respira fundo, mergulha a pena de metal em uma fenda de tinta escura que surge na mesa e traça uma linha. O resultado não é seu. Não são suas mãos guiando o desenho. É como se a própria cidade se desenhasse através de você. Círculos se expandem, pontes se conectam, ruas impossíveis se estendem em todas as direções. O espaço em branco pulsa mais forte, até que explode em uma luz dourada. Os cartógrafos gritam em uníssono. Alguns caem no chão, outros rasgam seus próprios mapas como se estivessem libertando algo que os sufocava há décadas. A torre vibra, as engrenagens se desmantelam, pedaços caem em câmera lenta. A praça inteira treme. Você sente o peso de centenas de olhos invisíveis observando. Olhos que pertencem não apenas às pessoas ali, mas às próprias cidades perdidas que habitam a Aurora. De repente, uma voz ecoa de dentro da torre. Não uma voz humana, mas profunda, metálica, como um coro de sinos distantes. O mapa nunca termina. As lanternas no ar se apagam uma a uma. O vazio no centro da mesa começa a se expandir, sugando tudo ao redor. Os cartógrafos gritam. O vento uiva. O chão se fragmenta. Você é arrastado para trás, tentando resistir, mas a pena de metal gruda em sua mão. O vazio puxa não só seu corpo, mas também sua memória. Você sente detalhes pessoais se soltando. Uma data, um nome, uma rua da sua própria cidade. Coisas pequenas, mas reais. A Aurora está se alimentando de você. Você grita, mas o som se perde no redemoinho. E então, silêncio. O silêncio que segue a implosão da praça não é um silêncio comum. Não é ausência de som, mas uma vibração baixa, como se o ar fosse feito de vidro fino prestes a rachar. Você abre os olhos devagar, e o que vê não é mais a praça, nem a torre de vidro. Está de pé em uma estrada que parece não ter fim. O chão é de pedra irregular, lembrando antigos caminhos romanos, mas se estende em linha reta até onde sua visão alcança. À esquerda e à direita não há casas, árvores ou montanhas, apenas escuridão líquida, como se o mundo tivesse sido apagado e substituído por uma tinta noturna que respira. Você se pergunta se morreu, se foi tragado pelo vazio da mesa. Mas então ouve passos atrás de você. Ao virar, uma figura se aproxima devagar. É um homem alto, vestindo um sobretudo gasto. O rosto dele está coberto por uma máscara de ferro, lisa, sem olhos, sem boca. Apenas uma superfície fria que reflete sua própria expressão de espanto. Ele para a poucos passos de distância e fala.
Mas a voz não vem da máscara. Ecoa diretamente dentro da sua cabeça. Você desenhou demais. O tom não é acusatório, mas de constatação. Ele ergue a mão e em seus dedos há um pequeno caderno, um diário, amarelado e encapado de couro. Você reconhece imediatamente. O mesmo diário que encontrou no quarto de hotel, aquele que desaparecera misteriosamente junto com suas anotações. Ele abre em uma página no meio. Não há palavras, apenas rabiscos. Mas os rabiscos mudam enquanto você olha, transformando-se em ruas, praças, prédios. Um mapa vivo, que pulsa. Aurora está ali. A cidade não suporta ser inteira, diz a voz dentro da sua mente. Cada traço novo a consome. É por isso que desaparece dos mapas. É por isso que desaparece de si mesma. Você sente o peso da revelação. Não é que a aurora seja invisível ou escondida. Ela se desfaz cada vez que alguém tenta defini-la por completo. Como uma fotografia de longa exposição que nunca termina, sobrepondo camadas, até apagar o que deveria mostrar. O homem da máscara fecha o diário. Você tem duas escolhas. Ele aponta para frente pela estrada infinita. Se seguir em frente, chegará ao coração de Aurora. Lá, talvez compreenda o porquê. Mas cada passo vai lhe custar algo. Lembranças, fragmentos de si. Então ele aponta para trás. Você olha e percebe que atrás de si, a estrada também se estende, mas com sinais de civilização. Luzes fracas, como de postes urbanos. A promessa de um retorno. Se voltar, nunca mais encontrará esta cidade. Ela se apagará de seus pensamentos como poeira levada pelo vento. Será livre, mas também vazio. A escolha o paralisa. A estrada à frente lateja, como uma corda de violão vibrando. A estrada atrás parece mais quente, acolhedora, mas uma sensação o impede de dar meia volta. Algo dentro de você quer ver o coração de Aurora, mesmo que custe o que custar. Antes que possa responder, a figura da máscara estende o diário em sua direção. Decida rápido. A cidade não espera. Você hesita, mas quando segura o diário, a estrada diante de si se fragmenta em janelas de lembranças. Não são lembranças suas, são de outras pessoas. Você vê uma mulher dos anos 1930 caminhando pela mesma estrada, carregando uma mala e chorando em silêncio. Um homem de uniforme militar dos anos 1950 acendendo um cigarro antes de desaparecer na escuridão. Uma criança nos anos 1970 correndo com um balão vermelho até o balão estourar e o silêncio engoli-la. Todos vieram até aqui. Todos escolheram. A figura da máscara recua um passo. O mapa nunca termina, repete. Mas você pode decidir se será parte dele ou apenas uma marca apagada. O diário em suas mãos aquece. Quando abre novamente, não há rabiscos. Apenas uma frase escrita em uma caligrafia irregular. Se entrar, nunca mais voltará ao mesmo. Você respira fundo. A estrada vibra sob seus pés. O ar tem gosto de ferro e maresia, como se a aurora estivesse exalando por meio daquela fenda no espaço. Ao dar o primeiro passo adiante, a escuridão líquida ao redor começa a se mover. Ondas negras batem contra as pedras da estrada, salpicando fagulhas de luz azulada. Não é água. É memória líquida. Você entende, finalmente. A aurora não apenas desaparece dos mapas, ela devora memórias, apaga registros, consome cada tentativa de aprisioná-la no papel. É um organismo vivo, alimentado pela obsessão dos que tentam compreendê-la. E agora, ela o escolheu. A figura da máscara não o acompanha, apenas acena, e a voz em sua mente sussurra pela última vez. Não corra. Se correr, ela devora mais rápido. Você segue, passo após passo. O diário pulsa em sua mão como um coração vivo. A estrada se estreita. A cada metro, algo seu se dissolve. Uma música que você amava, o cheiro de um café antigo, o nome de uma rua de infância. Fragmentos escapam de você como folhas levadas pelo vento. Mas,
Paradoxalmente, a cada perda você sente a Aurora se aproximando mais, como se o preço fosse a única chave para abrir o coração da cidade. O caminho à frente agora se curva, como se dobrasse em um espiral descendente. E no horizonte surge uma luz vermelha, pulsando, rítmica, como o batimento de um coração gigante. Você sabe que está perto. O pulsar vermelho cresce diante de você, cada vez mais intenso, até que a estrada se transforma em uma ponte suspensa sobre o vazio. A escuridão líquida ao redor continua a bater contra as pedras, mas agora, em vez de fagulhas azuis, surgem reflexos dourados, como se pedaços de sol estivessem sendo esmagados ali dentro. Você continua andando e com cada passo sente uma pressão dentro da cabeça, como se uma música antiga, grave e infinita estivesse sendo tocada debaixo da sua pele. Não é uma melodia feita de notas, mas de ecos. O coração de Aurora está chamando. A ponte termina em uma plataforma circular. No centro, ergue-se uma estrutura impossível de descrever em palavras comuns. Parece uma torre, mas não há paredes nem teto. Apenas costelas de luz vermelha, curvando-se em espirais, girando lentamente como engrenagens transparentes. Entre essas costelas, você vê fragmentos de cidades inteiras, ruas, casas, pessoas caminhando, mas tudo em miniatura, tudo suspenso no ar, como se fossem lembranças solidificadas. O diário em sua mão treme. Você o abre instintivamente e, desta vez, as páginas estão cobertas de símbolos que não reconhece. Linhas, curvas, desenhos que se rearranjam sozinhos. O diário não é apenas um registro, é uma tradução do que a Aurora quer mostrar. De repente você sente alguém atrás de si. Não é a figura da máscara. É uma mulher, jovem, vestindo roupas de outra época, talvez do século XIX. O vestido é cinza e gasto e seus olhos brilham como vidro molhado. Você também chegou até aqui? Ela pergunta com uma voz baixa que ecoa como vento em caverna. Você percebe que ela segura um mapa amarelado, completamente rabiscado. Reconhece alguns contornos, algumas ruas que você mesmo já percorreu. Mas o curioso é que, ao lado de cada traço, ela escreveu nomes de pessoas. Ela ergue o mapa diante de você. Cada vez que alguém desenha Aurora, está escrevendo sua própria vida nela. Ela dá um meio sorriso, quase irônico. Você já percebeu que começou a esquecer coisas de si, não é? Você assente em silêncio. A perda é real. Pequenos detalhes já não voltam, como buracos numa fotografia antiga. Então, sabe o que acontece quando o mapa fica completo? A mulher fecha os olhos por um instante. Não sobra nada da pessoa que desenhou. Só a cidade continua. A revelação pesa em seu peito. Aurora não é apenas uma cidade que desaparece dos mapas. Ela é um mapa que desaparece das pessoas. A mulher toca a estrutura de luz vermelha. O espiral se move mais rápido e você vê as miniaturas brilharem. Uma praça se acende e nela há uma multidão de pessoas congeladas no tempo. Reconhece algumas: o velho bibliotecário que lhe entregou os jornais empoeirados, a criança que corria com um balão, até a figura mascarada. Todos eles estão ali, parados como bonecos de vidro. O coração guarda todos que ousaram tentar compreendê-la, diz a mulher. E agora é a sua vez de decidir se será um deles. O diário em sua mão esquenta tanto que você quase o deixa cair. Quando olha novamente para as páginas, há duas instruções escritas em uma caligrafia firme. Feche o diário e a Aurora se apagará de você. Abra todas as páginas e se tornará parte dela. Você sente o dilema rasgar sua mente. Se fechar o diário, voltará ao mundo real, mas esquecerá a Aurora como se nunca tivesse existido. Se abrir todas as páginas, mergulhará na cidade para sempre, preso em suas ruas eternamente mutáveis. A mulher observa em silêncio, esperando sua decisão. Seus olhos refletem o vermelho pulsante do coração. Você hesita,
mas ao olhar para as miniaturas suspensas dentro da estrutura percebe algo estranho. No meio delas, há uma versão de si mesmo. Uma miniatura perfeita, parada em frente a uma janela de pedra. E então, a miniatura se move. Ela ergue a cabeça e olha diretamente para você. O frio percorre sua espinha. Você não está apenas diante da cidade, você já está dentro dela. O que resta agora é aceitar ou lutar contra o inevitável. A mulher toca sua mão com delicadeza. Seja qual for sua escolha, lembre-se, a cidade não é um inimigo. Ela só quer existir. As costelas de luz vermelha vibram e uma onda quente de energia atravessa seu corpo. O som grave aumenta, como se dezenas de corações batessem em uníssono. A Aurora está viva. A Aurora respira. A Aurora espera sua resposta. O diário continua tremendo. Você abre uma página sem pensar. As letras e símbolos se soltam do papel, transformando-se em faíscas que flutuam ao seu redor. Elas se grudam em sua pele, deslizando como tatuagens momentâneas. Cada símbolo parece roubar uma lembrança e, ao mesmo tempo, lhe dar algo em troca. Uma imagem de Aurora, uma rua que nunca viu, uma voz que nunca escutou. Você percebe, finalmente, a Aurora não desaparece. Ela se expande dentro das pessoas, ocupando espaços de memórias até que não reste nada além dela. E agora, diante do coração, você sente a expansão começar dentro de si. O coração pulsa mais forte, e cada batida parece dobrar o ar em volta de você. O som já não é apenas ouvido, mas sentido, como um tambor profundo, ecoando dentro dos ossos. A mulher ao seu lado recua, os olhos brilhando como se temesse ser tragada pelo mesmo ritmo que você. O diário vibra com uma urgência viva. Você tenta fechá-lo, mas as páginas resistem, como se tivessem adquirido vontade própria. Elas se abrem em leque, expondo símbolos que continuam a se mover, formando ruas, vielas e até rostos que surgem e desaparecem. É como se a Aurora estivesse escrevendo a si mesma em tempo real, utilizando o papel como uma tela efêmera. As costelas de luz vermelha ao redor giram mais rápido e o espaço dentro da estrutura se expande. Você vê não apenas as miniaturas congeladas, mas também fragmentos de realidades diferentes. Uma estação de trem abandonada, cheia de malas empoeiradas, uma praça onde pessoas de diferentes séculos se cruzam sem perceber umas às outras. Uma biblioteca subterrânea onde livros respiram como se fossem feitos de carne. De repente, você se vê dentro dessas imagens, não como um observador, mas como um participante. Sente o peso de uma mala na mão, o vento frio de um apito de trem, o cheiro úmido dos livros subterrâneos. A Aurora está se infiltrando por completo em sua percepção, dissolvendo as barreiras entre o real e o imaginado. A figura mascarada reaparece. Ela caminha entre as projeções, flutuando como uma sombra líquida. Eu disse que a Aurora não precisava de mapas. Sua voz ecoa diretamente na sua mente. A Aurora precisa de testemunhas. A mulher de vestido cinza encara a figura com uma mistura de desprezo e resignação. E quantos mais serão consumidos até que a cidade esteja satisfeita? A figura não responde de imediato. Em vez disso, estende a mão para você. Venha. Só assim você compreenderá. O toque não acontece, mas mesmo assim você sente uma descarga elétrica correr pelo braço, espalhando calor até o peito. No mesmo instante, o diário se ilumina, e as páginas começam a girar sozinhas. Um nome aparece repetidamente entre os símbolos. O seu. Você respira fundo. O ar parece pesar mais do que deveria, como se cada inspiração fosse um esforço de mergulho em águas profundas. A cada segundo, você se pergunta se já não é tarde demais para voltar atrás. Uma ironia sutil lhe atravessa a mente. Quem diria que sua maior aventura seria, na verdade, um contrato burocrático com uma cidade faminta por memórias? A Aurora é menos um lugar e mais uma administradora eficiente de identidades.
Nada escapa ao seu arquivo vivo. Você se aproxima da estrutura pulsante. Quando sua mão toca a superfície de luz vermelha, uma explosão de imagens invade sua mente. Você vê a origem de Aurora, ou pelo menos uma versão dela. Séculos atrás, viajantes de diferentes continentes começaram a relatar a mesma cidade desconhecida. Um comerciante português jurou tê-la encontrado no interior da Ásia, enquanto exploradores russos diziam ter visto suas torres surgirem na Sibéria. Séculos mais tarde, soldados durante a Primeira Guerra a descreveram no meio das trincheiras, e até exploradores modernos depararam-se com suas ruas surgindo nos mapas por um instante antes de desaparecer. Aurora nunca esteve em um lugar fixo. Ela é um eco coletivo, uma cidade parasita que se manifesta onde há espaço para o esquecimento humano. A cada geração ela reaparece, alimentando-se de memórias frescas, preservando-se através dos que ousam procurá-la. O impacto dessa revelação é devastador. Não há um lá onde a Aurora exista. Ela vive nas pessoas que a tocam, cresce nas lembranças arrancadas de viajantes perdidos. É o mapa que se desenha com sangue e lembranças roubadas. A mulher ao seu lado chora em silêncio. Eu não queria acreditar, mas agora entendo. Ela aperta o mapa contra o peito. Eu mesma já não lembro de onde vim. Talvez nem tivesse uma vida antes de Aurora. O espiral de luz intensifica-se. O som se transforma em palavras, não em uma língua humana, mas em vibrações que sua mente traduz automaticamente. Você entende que a Aurora está pedindo algo simples, permanência, e então percebe a ironia final. Não é você quem escolhe a Aurora. É a Aurora quem escolhe você. As miniaturas dentro da estrutura começam a se mover de novo, lentamente. Pessoas piscam, caminham, olham umas para as outras. Até sua própria versão em miniatura abre os olhos e sorri com um ar enigmático, quase cúmplice. O diário se fecha sozinho em suas mãos, mas em vez de apagar as lembranças, ele as fixa. Você sente que a escolha já foi feita, mesmo sem sua permissão. A figura mascarada se aproxima uma última vez. Bem-vindo ao coração daquilo que nunca morre. A cidade vibra em uníssono. O chão sob seus pés desaparece e você cai não para baixo, mas para dentro. Um mergulho sem fim pelas ruas eternas de Aurora. E no silêncio que se segue, uma pergunta ecoa dentro de você, suave e irônica, como se fosse sussurrada por alguém ao seu lado na escuridão. Você ainda se lembra quem era antes de chegar aqui? O mergulho parece interminável. Você flutua entre ruas que se dobram como fitas, torres que se desmancham em poeira e se recompõem logo em seguida, becos que o levam de volta ao ponto inicial sem que perceba. Aurora já não é apenas uma cidade, é um labirinto vivo, respirando ao redor de você, alimentando-se da sua própria incerteza. Quando enfim toca o chão, se é que pode ser chamado assim, percebe que está no centro de uma praça circular. Não há sol, nem lua, nem céu. Apenas um espaço abobadado de escuridão suave, salpicado de janelas que pairam no ar. Cada janela mostra cenas diferentes, pessoas em cafés modernos, viajantes atravessando desertos, marinheiros em tempestades, até mesmo rostos que você reconhece vagamente como fragmentos de sonhos esquecidos. A mulher de vestido cinza está ali também, mas já não parece exatamente humana. Sua forma cintila, como se fosse feita da mesma matéria instável da cidade. Ela se aproxima e toca seu ombro. Agora você entende. A Aurora não precisa existir em lugar algum. Ela existe em todos. O diário em suas mãos se abre pela última vez, revelando uma única página em branco. As letras começam a se desenhar sozinhas, formando frases que você não dita, mas que reconhece como suas. A cada linha escrita, uma lembrança sua desaparece. Seu primeiro passeio de bicicleta, uma conversa antiga com alguém querido, até mesmo o rosto de pessoas que amava. Um instinto de resistência desperta. Você tenta fechar o livro,
mas não consegue. A escrita continua, indiferente ao seu desespero. Então surge a figura mascarada, pairando ao seu lado como uma sombra inevitável. Aurora não rouba, Aurora preserva. Você nunca teria guardado tudo isso sozinho. A ironia surge como um pensamento intruso. Aurora é, no fundo, uma espécie de backup existencial, só que você não terá acesso à senha. Ao seu redor, as janelas começam a se alinhar, formando um corredor infinito. É como se a cidade estivesse lhe oferecendo um caminho. Mas cada janela aberta é uma saída para um destino incerto. Um trem abandonado, uma praça antiga, uma floresta enevoada, uma rua noturna cheia de cartazes rasgados. Aurora não mostra para onde cada porta leva, apenas espera que você escolha. A mulher em cinza olha para você, resignada. Eu já escolhi uma vez, é por isso que ainda estou aqui. Sua voz falha, e por um instante você percebe que ela já se esqueceu do próprio nome. Você respira fundo. O som do coração da cidade ainda pulsa, mas agora não como uma ameaça, e sim como uma melodia lenta, quase maternal. Aurora não exige pressa. Ela sabe esperar. De repente, uma janela em particular atrai seus olhos. Não tem paisagens, nem ruas, nem pessoas. Apenas um espelho. Nele, você vê a si mesmo, cansado, confuso, mas ainda você. É a única visão que não se distorce. O mascarado percebe sua hesitação. Escolha. Ficar ou partir. Ser guardado ou esquecer. O silêncio é esmagador. Cada batida do seu coração parece marcar o tempo de uma decisão que mudará não apenas o rumo de sua vida, mas a própria natureza daquilo que a Aurora será a partir de agora. Você dá um passo à frente. O chão se dissolve. O espelho o engole em silêncio. De repente, tudo se apaga. Quando abre os olhos, está sentado em seu quarto. O diário repousa na mesa, fechado. O relógio marca 1 hora comum, como se nada tivesse acontecido. Por um instante, você pensa que sonhou. Mas quando abre a gaveta, encontra algo que não deveria estar ali. Um mapa antigo, marcado com o nome Aurora e uma pequena anotação em sua própria caligrafia. Não esqueça. E como um sussurro distante, quase imperceptível, você ouve a cidade chamando novamente, embalada por uma ironia cruel. Você só partiu? Porque a Aurora quis que você partisse. Agora tudo está quieto, mas no fundo você sabe, a cidade não desaparece dos mapas. Ela desaparece de você. A jornada termina aqui, mas o silêncio que fica não é vazio. É um silêncio que acolhe, que envolve você como um cobertor leve em uma noite fria. Depois de atravessar ruas que se dissolvem e praças que respiram, você retorna a si mesmo, trazendo algo que não pode ser descrito em palavras, apenas sentido. Respire fundo, deixe o ar entrar lentamente e sair ainda mais devagar. Cada inspiração é um fio de luz que permanece, lembrando que mesmo as histórias mais sombrias podem guardar ternura. A Aurora pode ter desaparecido, mas o que resta é uma calma inesperada, como se tudo aquilo tivesse acontecido apenas para que você pudesse repousar agora. Imagine-se deitado à beira de um lago tranquilo, a água parada, refletindo um céu cheio de estrelas. O tempo não pressiona, o vento não sopra forte. Apenas um murmúrio suave, como uma canção antiga, acompanha seus pensamentos enquanto eles diminuem de intensidade. Cada detalhe da história vai se desfazendo como névoa, mas a serenidade permanece. As ruas de Aurora se apagam, mas em seu lugar surge um campo aberto, coberto por relva macia e fresca. Você pode caminhar por ele sem medo, sabendo que nada o persegue, nada exige de você. Apenas o horizonte distante, dourado e pacífico, o convida a seguir em frente, se assim desejar. E se os ecos da cidade misteriosa ainda sussurrarem em seus sonhos, não tema. Eles não vêm para inquietar, mas para embalar. A Aurora já cumpriu seu papel. Agora,
Resta apenas a doçura do descanso. Durma com a certeza de que a escuridão é amiga, não inimiga. E permita que a noite o guarde suave e silenciosa, como uma página fechada que espera pelo amanhecer. Fim do script. Bons sonhos.